Olá, seja bem-vindo ao Ação Nacional. 15 minutos preso no elevador deixam você nervoso. 30 minutos parado no trânsito testam sua sanidade. 45 minutos em uma fila é enlouquecedor. Imagine uma vida inteira confinado em um manicômio. Essas perguntas foram retiradas do vídeo divulgado em 2007 pelo Conselho Regional de Psicologia e essas pesquisas nos levam a ter uma ideia de como é desesperador estar preso no manicômio sem poder gerenciar a própria vida. Para falar desse assunto e dos avanços encontrados para tratar pacientes com transtornos psicológicos, recebemos em nossos estúdios a terapeuta ocupacional e mestre em saúde coletiva, Ellen Hick. É isso mesmo, Ellen? Isso, Ellen Hick, acertei. Bom, Ellen, obrigado pela sua presença, primeiramente. Obrigada a vocês pelo convite. Eu gostaria de começar aquela frase, está dizendo uma frase de louco, todo mundo tem um pouco, né? Isso é verdade? Porque isso é uma frase do cotidiano de todo mundo, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. É verdade isso? Um pouco. As estranhezas são comuns, né, na rotina e no cotidiano. O que faz a diferença é que em diferentes culturas e diferentes momentos da vida, ou né, em diferentes décadas, você vai achar estranho algumas coisas e outras não. Mas, enfim, há um pacto social de que estamos ok aqui, normóticos, então, ok suportar 30 minutos no elevador parado, né? Eu acho, talvez, às vezes, talvez, dependendo para algumas pessoas, né? Exatamente. Tem gente que sofre um pânico danado e está dentro do elevador fechado, ou então ficar parado no trânsito 45 minutos, como disse agora há pouco, né? Sim, sim, porque a sociedade também vem mudando e vem exigindo uma certa rapidez de respostas. Então, cada vez mais você tem que estar mais atento, mais rápido, mais acessível ao trabalho. Então, isso também vai gerando ansiedade, vai gerando angústias outras que podem ou não se tornar problemas de saúde mental. Sim. Bom, os hospitais psiquiátricos foram criados para atender pacientes com problemas mentais, mas depois passou a atender todas as pessoas que a sociedade entendia como incômodos, como homossexuais, negros, militantes políticos, mães solteiras. Esse foi o caso do Hospital Colônia Adalto Botelho, localizado em Pinhais, no Paraná, e deve ter sido o caso de tantos outros hospitais desse gênero. Gostaria que falasse um pouquinho disso, porque não foi só esse, né? Tivemos outros casos de hospitais psiquiátricos no Brasil que faziam esse tipo de atendimento. Sim, a gente tem um exemplo muito próximo aqui de nós, que é Sorocaba, que tinham vários hospitais psiquiátricos, manicômios na época, em que não se tratava, se trancavam pessoas que eram diferentes para aquele padrão da sociedade na época ou que são diferentes hoje para os nossos padrões. Então, essas pessoas não passavam por nenhum tipo de tratamento, a não ser trancadas e confinadas a uma rotina que nem sempre é a mais humanizada, com rotinas como acordar 5 horas da manhã e tomar banho gelado, não ter cama, não ter roupas, não poder escolher sua comida, não poder escolher o horário que você quer fazer suas atividades de autocuidado. Então, isso, na verdade, gera muito mais sofrimento do que realmente um tratamento. Né? Você acaba, na verdade, gerando um outro transtorno maior ainda. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu vou ler um trecho de uma reportagem da revista O Mensageiro de Santo Antônio, de março de 2015. Eu estou com uma cópia dela aqui. A reportagem é intitulada de Reforma Psiquiátrica, Loucura Não Se Prende. Esse trecho aqui que eu vou ler para vocês é um tanto quanto que a gente vai debater aqui, porque, olha, realmente é assustador, né? Assustador. Sem qualquer critério para internação, as pessoas chegavam a Pinhais, região metropolitana de Curitiba, de ônibus, vindas de várias partes do estado. Eram então misturadas aos pacientes que lá estavam e imediatamente começavam a receber medicação para ficarem calmas. Sem comida, roupas ou infraestrutura adequada para acomodar todos os pacientes, muitos definhavam, ficavam nus e descalços na maior parte do tempo, defecavam em público, alimentavam-se de água de esgoto, dormiam em capim e ainda sofriam maus tratos, sem falar nas incontáveis sessões de eletrochoque que recebiam indiscriminadamente. Eram médicos, funcionários públicos, enfermeiros, família e sociedade, cúmplices de um sistema pior que o carcerário brasileiro, que funcionava não só nessa instituição, mas na maioria dos manicômios da época. Essa é uma realidade
É uma realidade, infelizmente, atual. Ainda existe? Ainda existem. A maioria desses manicômios, eles estão sendo descredenciados, né, do Sistema Único de Saúde, então não recebem mais verbas públicas, mas eles ainda existem porque na legislação você pode ter um hospital psiquiátrico. Então, aí, em sendo particular, você entra com outra questão que é de denúncias, né? Como é que você entra num hospital sem ter uma denúncia de maus tratos, né? Até que se prove o contrário, ele está tratando. E é muito difícil você acessar as pessoas. Então, infelizmente, ainda a gente tem alguns leitos, em torno de 29 mil leitos no estado de São Paulo, que podem ser ou hospitais psiquiátricos ou manicômios. O que a gente tem é descoberto muitas denúncias, porque com a luta antimanicomial, tanto as pessoas, quanto as famílias, quanto a sociedade vem denunciando cada vez mais que isso não é uma forma de tratamento, que isso sim é uma penalidade por um sofrimento que a pessoa tem condições de ter um tratamento melhor, e hoje a gente tem serviços para se tratar de forma melhor, desde do começo aí da década de 80, a gente já começa a experimentar outros serviços e a gente hoje tem um financiamento público para a abertura, então, de serviços territoriais pelo Sistema Único de Saúde. Então, muitas denúncias foram feitas, mas ainda existe, infelizmente, algumas pessoas nessa condição. Nossa, isso me admira, porque até contando como exemplo de trabalho jornalístico, a gente fez um trabalho de comunicação voltado ao Hospital Anchieta, que era em Santos, interior aqui, na Baixada Santista, né, interior de São Paulo. E realmente tinha exatamente esse quadro aqui, que nós acabamos de falar aqui, desse hospital aqui lá do Paraná. Era a mesma coisa, a situação era igual. Então a pessoa entrava lá com um transtorno, sei lá do que, né? E acabava sendo internada dessa forma, sem passar realmente por um diagnóstico médico, enfim, uma avaliação que dissesse que ele precisava de uma internação breve. Exatamente. Entrava, já tomava lá o famoso sossega-leão, né? Que na gíria se fala que é um coquetel de medicamentos, em que a pessoa realmente entrava num estado lá de apagava e por aí afora continuava. Exatamente. Dessa forma. E hoje, o que mudou em relação a isso? Como é que está a situação hoje? Como é que são esses medicamentos? Como é que é feito hoje? Como é que é o controle disso? Sim, hoje o que a gente tem, né, um avanço da ciência no estudo mesmo neurológico e psicológico. Então a gente tem um leque de medicação muito melhor e que tem muito menos efeito colateral, mas a gente também aprendeu que não é só medicação. Essas pessoas precisam ser cuidadas no território, elas precisam ser acolhidas pela sociedade. Não basta só olhar para o sofrimento e excluí-lo da sociedade. A gente tem que olhar para essa diferença como apenas uma diferença. Então, uma pessoa que está sofrendo, ela precisa de cuidado. Então, quando a gente está doente, a gente tem sempre alguém que nos ajuda. Geralmente a família, geralmente são os tratamentos, ou com o médico, ou psicológicos, ou com terapeutas ocupacionais. A assistência social tem um papel fundamental na inserção dessas pessoas, porque geralmente quando se tem um sofrimento psíquico, e como a nossa sociedade ainda tem muito preconceito, essas pessoas acabam perdendo emprego, perdendo vagas nas faculdades, na escola, acabam sendo excluídas. Então, todo esse aparato de se reinserir na sociedade, ele é fundamental para que o tratamento seja efetivo, para que as pessoas possam melhorar. É difícil conviver com diferentes? Acho que a sociedade contemporânea tem ainda bastante dificuldade de viver com a diferença. Nesse caso é conviver com o diferente. Exatamente. O que se muda é o tempo cultural. Antigamente, assim, por exemplo, uma mulher que não queria se casar era muito diferente. Então, ela poderia, dependendo da família que ela pertencia, ela podia ser internada num manicômio. Ser pobre, ou roubar, ou falar coisas diferentes, ter uma vivência diferente, escutar coisas diferentes. Era considerado uma pessoa louca que não cabe à sociedade.
Hoje as pessoas podem viver assim, elas podem ter mais escolhas. Mesmo assim, uma pessoa deprimida ainda pode receber um tipo de preconceito como ela não quer nada, ela não consegue, ela não tem força de vontade. Mas não, ela está sofrendo e ela precisa de tratamento. Uma pessoa ansiosa que não consegue viver com muitas pessoas próximas. Imagina morar numa grande São Paulo, onde você tem uma movimentação, uma circulação de pessoas. Então existe tratamento. Uma pessoa esquizofrênica que escuta vozes diferentes, escutam coisas diferentes e tem uma outra relação com a sociedade, ela só tem uma outra relação com a sociedade. A gente precisa aprender qual é essa relação e respeitar. Mas ainda é difícil. Ainda é muito difícil, essas pessoas sofrem muito preconceito e a hora de tentar, às vezes, um emprego formal ou tentar se inserir num grupo é mais difícil. Elas ainda sofrem discriminação. Qual foi o momento em que a sociedade percebeu que precisava mesmo mudar esse tipo de internação, fazer essa revolução? Com o final das grandes guerras, assim, a sociedade começou a olhar de forma mais solidária para a diferença, né? Então, todos, né, em muitos países estavam dispostos a ter um pacto social, o que era possível, que não era mais tolerado. Então, não era mais tolerado nenhum tipo de violência vindo de instituições. Então, os manicômios começaram a sofrer denúncias tanto dos próprios trabalhadores que estavam lá e começaram a questionar esse tratamento, como os familiares que começaram a perceber que os seus entes queridos não melhoravam, né? E eles queriam de volta, né? Eles queriam viver junto com as pessoas. Então, a partir dessas denúncias, a partir da luta antimanicomial, principalmente aqui no Brasil, que começa na década de 70, muito pelas diretas já, na redemocratização do país, se buscava então um tratamento melhor para essas pessoas em liberdade. Então, já não se admitia mais trancar pessoas que eram diferentes simplesmente porque elas tinham um problema de saúde. Então, começa a se reconhecer que existe, então, a possibilidade de cuidado dessas pessoas fora de um espaço fechado. Isso não está muito ligado ao regime militar na época? Também. Porque era fácil esconder presos políticos e pessoas que eram contra aquilo, simplesmente colocava lá, não, essa pessoa é louca. Sim. Né? Dava um sossega-leão e... Sim. Existiam alas específicas das mulheres, dos homens, das pessoas que às vezes roubavam, mas que não entravam no sistema penitenciário, e existiam também alguns presos políticos que eram considerados então insanos, o que eles falavam não era válido, então eles iam para o manicômio. Isso foi intenso na época da ditadura militar. E com a redemocratização, com a abertura do país, isso apareceu com mais força. Então, a gente pôde ressignificar, e também com o surgimento do Sistema Único de Saúde, que aí teve um investimento forte em serviços para a comunidade de forma gratuita. Bom, a gente vai aprofundar esse assunto agora no próximo bloco. Nós voltamos já. Fique ligado aqui no Ação Nacional.